Vamos ler Efésios, capítulo 5. Aqui em Efésios, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 15. Assim está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nosso tema é o gracioso temor do Deus Filho. Em outras palavras, o gracioso temor de Jesus, o gracioso temor de Cristo. É interessante e é importante que nós retomemos algumas coisas que foram ditas aqui pelos nossos queridos irmãos que me antecederam, os pregadores. E é bom que nós entendamos que quanto mais nossa visão do Cristo ressurreto for adequadamente bíblica, duas coisas teremos: paz e segurança. Por que paz e segurança? Porque vocês estão vendo aqui no nosso tema a figura do leão. E junto à figura do leão, nós temos um cordeiro. Não é à toa que temos esta figura, esta imagem, o leão, que nós queremos que seja uma simbologia do leão de Jesus, o leão da tribo de Judá, o nosso supremo pastor. E isso é importante porque, quando se trata de temor do Senhor, há dois sentidos que estão envolvidos nisso. Primeiro, um sentido negativo, que os ímpios, mas também os crentes, eles experimentam ao se verem confrontados com Deus em ira, o Deus irado. Ora, quem é que não se assusta com o rugir do leão? Mesmo o cordeirinho, ele pode se assustar se ele estiver desatento. Então, nesse sentido negativo, nós sabemos que esse Deus, quando fala àqueles que apreciam a mentira, como foi dito aqui no caso de Ananias e Safira, é muito importante ver que esse episódio em que Ananias e Safira foram pegos pelo Deus que tudo vê, tudo sabe, e eles foram disciplinados com a morte. É-nos dito que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. É-nos dito que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aí está um aspecto do temor do Senhor no sentido negativo. Mas há um outro sentido, que é o sentido positivo e do temor do Senhor, o qual é uma grande dádiva para o seu povo. Por isso é que vemos uma promessa tão preciosa do Senhor, dada por intermédio do profeta Jeremias, num momento em que Israel estava sendo entregue a Nabucodonosor,
o Senhor disse: dar-lhe-eis um coração, só um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. E ele continua dizendo: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Que coisa maravilhosa! O temor do Senhor faz com que aquele que experimenta jamais deixe o Senhor, jamais se aparte do Senhor. Isso posto como introdução, eu gostaria de tratar o nosso tema, o gracioso temor do Deus Filho, à luz de 3 deduções. Eu vou citá-las e depois nós vamos discorrer, na medida possível, a cada uma delas. Primeiro, vamos ver o que é o temor de Cristo. Depois veremos quem nos motiva ao temor de Cristo, no sentido de quem é que nos leva até essa experiência. E depois, se o Senhor nos der também graça, veremos o gracioso fruto do temor de Cristo no que diz respeito a relacionamentos saudáveis. Em primeiro lugar, então, o que é o temor de Cristo? O que eu vou falar, estou falando para vocês, é dentro do contexto. Aqui diz assim o versículo 21, sujeitando-vos, vocês podem ler? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas isso aqui não é uma expressão solta, de qualquer maneira, não. Vou mostrar para vocês que essa expressão tem a ver com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E depois dizer alguns elementos que são encontrados naqueles que andam embebecidos do Espírito, é a sujeição uns aos outros no temor de Cristo. Ora, o que é o temor de Cristo? Podemos ver esse temor de Cristo em 3 aspectos distintos. Eu vou citá-los, didaticamente falando, para depois a gente ver cada caso. 3 casos. Ou seja, é o temor do Pai, o temor do Cristo é o temor do Pai, é o temor do Cristo histórico e é o temor da máxima autoridade. Então, vejamos que o temor de Cristo é o temor do Pai. Está vendo aí? Ora, o temor do Pai tem a ver com a sua grandeza, sua majestade, seu poder, onisciência, especialmente descritos no Salmo 139. Isso é tão certo que Davi, depois de dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não chegou ali e tu, Senhor, já conhece toda a palavra. Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detono no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua destra, a tua mão e a tua destra me susterá. Depois de dizer tudo isso no Salmo 139, eu disse apenas algumas coisas. Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, esse salmo ele é muito especial nesse sentido de mostrar a grandeza, a majestade, o poder, a onisciência, a onipresença desse Deus, que requer de todos os seus sinceridade, pureza e disposição para servi-lo alegremente.
Ora, esse temor do pai é o mesmo temor do filho. Por isso é que no Salmo 2, o pai diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E diz: olha, com vara de ferro a regerás e a despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E diz assim: beijai o filho, reconheça o filho, reconheça-o como ele é, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vejam, irmãos, o temor do pai é o mesmo temor do filho. Por isso precisamos reconhecer o filho, a expressão de beijar, como grande rei temível, uma vez que nele há o mesmo temor do pai. Vejamos um outro aspecto do temor, desse temor de Cristo, no sentido histórico. Segundo, é o temor do Cristo o quê? Ei, vocês estão aí? Leiam, por favor. É o temor. Nesse caso, o temor de Cristo se refere a Jesus com os seus sinais e prodígios e palavras de sabedoria incomuns, causando admiração tanto positiva quanto negativa aos seus ouvintes. Ora, diz Lucas, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Também é nos dito o próprio Lucas, que tendo fechado o livro, um episódio espetacular, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, e diz aqui o texto: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam nas palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Era assustador. Esse é o Jesus histórico. E esse é um episódio também muito interessante em Marcos capítulo 4, despertando. Vocês lembram que ele foi no barco e veio a tempestade? Enquanto ele dormia, diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, seus discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Prestemos atenção, irmãos. Que coisa maravilhosa. Olha que Pedro e seus companheiros, eles eram bons de mar. Estavam apavorados com o mar. Mas diz aqui o versículo 41 de Marcos 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, me fazendo lembrar de Isaías, no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, os serafins, que não podiam olhar para a visão que teve de Deus, não podia. E diziam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aqui os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Os discípulos, diante do milagre, do prodígio de nosso Senhor Jesus Cristo, exibiram o que nós podemos chamar
temor de Cristo. Mais um pouquinho. Lembremos da reação de Tomé, depois da sua incredulidade, quando disse: se eu não tocar na sua mão, jamais crerei. E o Senhor ressurreto se coloca naquela sala onde eles estavam, os discípulos de Tomé agora com eles, 8 dias depois da primeira aparição. E o Senhor disse: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-no no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. Aqui está uma confissão, meus irmãos, que nós precisamos resgatar nos nossos dias. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Que temor! O temor de Cristo. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Enfim, todos quantos creram e creem em Jesus o temerão, por ser ele o Filho de Deus, por ser ele Deus. Por isso, João, querendo mostrar o propósito do seu evangelho, o quarto evangelho, disse: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. O que vocês dizem? Está fraquinho demais. Desse modo, irmãos, ao ver a Jesus que cumpriu tudo quanto dissera, exige-se, a nós também, reconhecer a ele de modo semelhante ao que Paulo disse aos coríntios. Ele diz: olha, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado a quem? O Senhor da glória. Irmãos, é uma coisa fantástica. O Jesus histórico, caminhando por entre o povo, exalando o seu cheiro de gente, abrindo seus lábios de gente, sentindo angústia como gente, mas ali estava o Senhor da glória. Um outro terceiro aspecto desse temor é o temor da máxima autoridade. Acabamos de ver o temor dele do ponto de vista histórico. E se na história, no tempo e no espaço, o temor dele foi ressaltado, ainda que com limitações, porque tinha a ver com a sua humanidade. Porém, olha o que está escrito, meus irmãos, referindo-se a ele depois da sua ressurreição. Paulo fala aos Efésios, que faz parte do nosso contexto, que Deus exerceu em Cristo o poder dele, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Falando numa linguagem mais simples, Deus fez tudo debaixo dele, pôs tudo debaixo dele, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Esse é o Cristo que nós teremos o privilégio, temos e teremos o privilégio de temer. Sabe, irmãos, mais um pouco dessa suprema autoridade dele. Paulo nos diz o que aconteceu com ele, mostrando os dois estados dele, de humilhação e de exaltação, quando diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de quem? De Deus Pai. Meus irmãos, não tem tempo, mas quando nós queremos ver a sua autoridade suprema, quando nós vemos o que ele nos diz no Apocalipse, a adoração dada àquele que estava sentado no trono, a mesma adoração dada a ele, é de espantar. Quem é digno de olhar para o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono? Quem é digno? Silêncio absoluto, que não achou ninguém digno. João disse: eu chorava muito. Mas um anjo disse: não chore, porque, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, associando ao leão forte e ao grande rei, que vem da descendência de Davi, ele venceu para tomar o livro daquele que estava sentado no trono, que retrata a história, toda a história, nas mãos dele. E ele recebe a adoração devida ao grande vencedor, porque é nos dito assim: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, é impressionante como todo o universo adora o Senhor Jesus, pelo que eu termino dizendo assim, nesse caso específico, diz: toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que grandioso nome, que exaltada majestade, que ilimitado poder tem o Cristo que nós cremos. Assim, se nós cremos nisso, se nós o conhecemos, nós então conhecemos o temor do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Das minhas mãos ninguém arrebatará as minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Amém. Desse modo, irmãos, resta-nos crer e entender o que temos ouvido sobre o temor de Cristo. Em segundo lugar, quem nos motiva ao temor de Cristo? E aí, com isso, eu acredito que algumas perguntas poderão ser compreendidas. Quem é que nos faz temer a Cristo? Nós queremos ver isso aqui à luz de Efésios 5, como eu já falei, eu repito. Quando nós vemos o gracioso papel do Espírito Santo em 3 aspectos. Eu vou citá-los e depois vai aparecer aí eles. Primeiro, vamos ver que o Espírito mostra quem é Ele, Jesus. Depois veremos que o Espírito transmite a fé nele. Cremos por causa do Espírito. E, finalmente, veremos que o Espírito é quem conduz a prazerosa obediência a Ele. Contextualizando mais uma vez, só para repetir, para não perdermos de vista o que estamos vendo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e tom de coração. E diz assim, com gratidão, etc., e diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o Espírito, primeiro aspecto, quem mostra quem é Jesus. Irmãos, nós precisamos crer nisso, porque isso faz toda a diferença na nossa evangelização. O Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles passaram a dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Filho do Homem é Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas, e o Senhor olhou para os seus discípulos e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, eu sou fã de Pedro, apanha, mas também nos ensina muita coisa. Apanhou muito, mas nos ensina muita coisa. E Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, vocês pensam que isso é coisa pouca? Vocês pensam que é coisa pouca olhar um homem igual a qualquer outro homem, do ponto de vista da sua fisiologia, do ponto de vista a parte externa, porque ele tinha todas as necessidades humanas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que resposta Pedro teve? Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Claro que pelo Espírito. Irmãos, o Senhor está dizendo a Pedro, Pedro, não foi nenhum teólogo, não foi nenhum pastor, não foi ninguém, porque está escrito, e todos serão ensinados por Deus. É o Espírito que ensina. É o Espírito que revela Jesus. Além disso, o Espírito, em segundo lugar,
transmite a fé nele. Parece a mesma coisa, mas não é. É o Espírito Santo que faz com que nós confiemos no Senhor. Faz com que nós cada vez mais cresçamos na graça e no conhecimento dele. Isso ele faz para os seus. Lembre-se de um episódio narrado por João, aquele famoso momento em que o Senhor transformou a água em vinho. Isso é para ver se vocês estão acordados. Transformou a água em vinho. É interessante que no versículo 11 diz assim, que depois que ele transformou a água, houve admiração em alguns. E diz assim, com isto fez Jesus diante dos seus discípulos o seu sinal em Caná da Galileia, o primeiro sinal. E diz, e manifestou a sua glória a eles. Os servos não viram isso. Provavelmente a mãe de Jesus não percebeu isso. Os irmãos dele não perceberam isso. Mas aos discípulos foi dado isso. E diz assim, e creram nele. O que é esse crer nele? Continuaram crendo nele. Isso é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz com que nós não temamos perturbação alguma, não temamos aos homens, não temamos a pobreza, não temamos a doença, não temamos coisa nenhuma por causa do temor a ele. Se ele é por mim, nada será contra mim. Terceira coisa, estou correndo aqui. Correndo. O Espírito que, irmãos, faz o quê? O Espírito é quem conduz a prazerosa obediência a ele. Por que essa prazerosa? Quem serviu, ou quem serve, já viram o inferior dizer ao superior, sim, senhor. Sim, senhor. Na maior seriedade. E eu já perguntei assim a alguém, disse assim, escuta, quando você diz sim, senhor, você está falando do coração? Ou você está por dentro dizendo assim, miserável, eu tenho que aprender. Se eu não obedecer, ele vai me prender. Isso não é temor. O temor que estamos vendo. Mas o temor a ele nos leva a obedecer de coração, com prazer. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, disseram os apóstolos. Assim como o próprio Filho temeu o Pai, por meio do Espírito que nele habitava, os crentes são conduzidos a essa obediência prazerosa. Nosso irmão querido pastor vai falar disso aqui daqui a pouco, mas vou usar o texto dele, com sua permissão. Lá em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3, nos dito assim, do tronco de Jessé sairá um rebento. Ou seja, uma plantinhazinha aqui, aquele galhozinho. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor Jesus era cheio do temor de Deus. E diz que ele deleitar-se-á no temor do Senhor.
Consequentemente, obedecerá ao Senhor, porque diz: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Por isso, irmãos, os crentes têm o privilégio de ter o mesmo temor que Cristo tinha pelo Pai, que Jesus tinha pelo Pai. Daí ele falar, depois de expor que aquele mais humilhado foi o mais exaltado, ele disse assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Com brincadeira, brincando. É isso? O que é então? Com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos e irmãs, quando nós obedecemos ao Senhor, é porque Deus operou pelo seu Espírito para que nós tenhamos prazer em obedecê-lo. Certamente, é o Espírito Santo quem abre o entendimento dos homens desde mesmo antes de Cristo nascer, a fim de que seu temor seja reconhecido por eles. Como assim? Perguntemos a João Batista: João Batista, sabemos que você foi prometido com alguém que haveria de ter o Espírito Santo desde o ventre materno. Conta a sua experiência, João Batista. João Batista vai dizer: eu não entendia direito, mas quando Maria se apresentou diante da minha mãe, eu reverberei. Porque ali estava o meu Senhor no ventre de Maria. Perguntemos, irmãos, aos magos, como eles chegaram a reconhecer e conhecer o temor de Cristo, sendo ele ainda criança. Como que pode olhar uma criança recém-nascida, ajoelhar-se diante dela? Porque o Espírito fez com que eles obedecessem e adorassem o Senhor. Perguntemos a Simeão, que tomou nos braços quando ele tinha 40 dias de vida no templo, e disse: Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Perguntemos a Lídia, perguntemos a todos os crentes. Todos eles vão dizer: é agradável e é bom quando o Espírito me toma e eu digo sim, Senhor Jesus. Eu não tenho tempo, mas eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui no último ponto: o gracioso fruto do temor de Cristo. O que diz aí? Tiraram, foi? Foi o que eu fiz. Voltaram, foi? É mesmo. Pronto. Vamos dizer agora? O gracioso fruto do temor de Cristo. Qual é? Relacionamentos saudáveis, sujeitando-os uns aos outros, no temor de Cristo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Os cheios do Espírito. Vamos pensar nas mulheres casadas. Primeiro, o exemplo que ele dá de sujeição uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sede submissa ao seu marido, como ao Senhor. Quando as mulheres dizem assim: eu obedeci ao meu marido, me submeteu ao seu marido, ela está longe de estar cheia do Espírito, irmãos. Mas quando
elas fazem como Sara, que chamava Abraão de meu Senhor. Elas são contadas como filhas daquelas matriarcas. Veja em seguida, um homem se sujeitando à mulher, à esposa, no temor de Cristo. Como? Como Cristo fez. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a sua igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo purificada pela palavra. O que ele fez? Ele serviu a sua igreja. Quando ele chegou aqui, meu irmão, foi assim, ó, eis-me aqui. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida e resgate por muitos. É isso que ele veio fazer. Ele mesmo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Pense na relação, tudo isso dentro desse contexto, irmãos. Pais, ou melhor, filhos, primeiro, obedecei a vossos... Os pais, né? Primeiro os pais, não é isso? Confusão aqui, é santa confusão. Né? Santa confusão. Eu não vou dizer não, porque eu estou querendo correr para chegar ao final. Irmãos, preste atenção, fala aos servos, fala aos patrões, todos ligados ao temor de Cristo. E eu quero terminar tudo isso dizendo que esse que temeu, que nos chama para o seu temor, ele tem autoridade porque ele mesmo temeu. Irmãos, quem é ele? O leão de quem? Da tribo de Judá. Eu acabei falando aqui dos maridos, dizendo que Cristo disse, eis-me aqui, o leão da tribo de Judá. Olhando para isso, podemos aplicar o que Sansão entregou aos filisteus como enigma. Do comedor, falando do leão, saiu comida, e do forte saiu doçura. Irmãos, porque ele temeu a Deus, ele, o leão, ele chegou aqui e se deu o seu corpo, nossa comida. Ele veio até nós e trouxe o evangelho, que é ele mesmo, porque dele saiu e sairá doçura. É por isso que essa figura, espero que vocês nunca esqueçam dessa figura. Olha esse cordeirinho diante desse leão. Que o Senhor nos ajude a vivermos para a sua glória. Tem aí o resumo de toda a recapitulação aí? Vamos ler o que nós vimos? O que é? Segundo. Terceiro. Que o Senhor nos ajude. Que os jovens e adolescentes saiam daqui e experimentem bem mais esses relacionamentos saudáveis, dizendo ao seu papai e mamãe, eis-me aqui, porque o Senhor disse, eis-me aqui para mim. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro.